certo? Ninguém ceda, para que eu possa transmitir uma palavra, para que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, mas alimentada por ela. Amém? Estou começando a ficar um pouco tenso, nervoso, porque ultimamente tem surgido pregadores extraordinários aqui nessa igreja. E se brincar, nós vamos poder deixar por conta deles, né? Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Abra suas Bíblias, capítulo 11. Eu não vou ler o texto todo porque é muito grande, então eu vou ler a partir do 38 ao 44. Amém? Capítulo 11, do 38 ao 44. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até um túmulo que era uma gruta, e cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Eu gostaria que a igreja repetisse: tirem a pedra. Agora você olha o teu irmão está aí do lado e diga: tirem a pedra. Amém? Louvado seja Deus. Marta, irmã do falecido, disse: Jesus, Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. E Jesus respondeu: eu não disse a vocês que se cresce veriam a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste, e eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isto, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu tendo aos pés e as mãos amarradas com as ataduras e o rosto envolto a um lenço. Então Jesus ordenou: desamarre-no e deixem que ele vá. Você pode dar glória? Amém? Você pode dar glória? Nós estamos falando, a igreja pode se sentar. Nós estamos falando de um milagre extraordinário: a ressurreição de Lázaro. Ele estava morto e já fedido. E quando nós olhamos assim, eu acredito que muitas vezes nós estamos tão centrados também a grandes milagres, que esquecemos que só o fato de você estar aqui nessa noite, você é um milagre. Tem gente que não gosta não, mas eu vou fazer isso. Olha para o teu irmãozinho aí, muito carinho, diga: você é um milagre. Você é um milagre, né? Quando nós olhamos, a gente começa a conversar e começa a perceber que nós estamos tão centrados em nós mesmos. Ontem, quando a gente foi para o aniversário da jovenzinha, Beatriz, aí o Uber tinha atrasou um pouquinho, alguns minutos, né? E eu achei muito interessante a colocação da motorista, porque ela pediu desculpas, né, a gente por ter atrasado, mas ela disse: esse atraso pode ter sido um livramento de Deus para a minha vida e para a vida de vocês. Nós temos que ter essa visão nas nossas vidas. É interessante quando nós nos revoltamos quando acontece um atraso naquilo que a gente planeja, né? A gente marca de um encontro, a gente marca de um determinado lugar, e quando atrasa, mas o cristão, ele não pode viver por vista, ele tem que viver por fé. Então ele tem que ter sempre aquela visão do alto, que se não deu certo para você, é porque Deus tem propósito maior na sua vida. Você pode dar glória? Deus tem propósito maior na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas voltando aqui para o texto, nós vimos um texto extraordinário quando nós vimos que Lázaro, a Bíblia, as Escrituras Sagradas falam que Lázaro era amigo de Jesus, né? Lázaro o recebeu na sua casa. Maria lavou seus pés um unguento. Quer dizer, havia uma comunhão sobrenatural naquele lugar. E o fato que eu aprendo com isso aqui, que eu acho interessante, é que lá na frente, quando Lázaro morre, que Jesus chega lá, Marta e Maria chegam um pouco meio que revoltadas com Jesus, como pelo fato de Jesus ser amigo deles, ele tinha a obrigação de fazer um milagre na hora que eles queriam. E Cristo estava ali para mostrar, e tudo o que aconteceu aqui, havia um propósito, porque ele atrasou, porque ele tinha um propósito maior naquilo que ele ia fazer. E muitas vezes os atrasos de Jesus na sua vida é porque ele quer fazer algo muito maior para você. É assim que a palavra de Deus diz, que Deus é fiel para te dar muito mais do que tu pensas, do que tu pedes. Ele é fiel para dar muito mais, mas nós não. E essa passagem, quando Jesus ordena, né, esse trecho, essa frase tão forte: tirai a pedra, louvado seja
seja o nome do Senhor, ela é repleta de profundas verdades espirituais. Tirar a pedra significa tanta coisa nas nossas vidas, gente, como significou na vida daqueles homens. Uma das lições, sabe qual é? É que a fé, ela exige ação. Vocês já perceberam que existe muito crente fast food? Né? O crente fast food é o crente que quer o milagre na hora que ele pede, mas ele não faz nada. Ele fica deitado. Eu vi uma vez um irmão dizendo: eu creio que Deus vai fazer um milagre na minha vida, eu não esqueço nunca. E eu achei interessante que ele diz assim: olha, eu estou desempregado, e pela fé eu vejo o empregador bater na minha porta e dizer: estou te contratando hoje. Pelo amor de Deus, queremos esperar em casa, queremos não pagar o preço, achamos que só pedir é suficiente. Às vezes achamos que só estar frequentando a casa do Senhor de forma mecânica, indo todos os cultos, isso significa que Deus vai fazer um milagre na tua vida? Não. Para que você receba o milagre do Senhor, é preciso que você faça alguma coisa. O versículo 11:39 diz assim: tirai a pedra. Jesus, ele poderia ter removido a pedra com um milagre, gente. Ele poderia simplesmente... Ele era o Todo-Poderoso. Mas ele ordenou que os homens atirassem. Isso mostra que Deus espera a nossa participação no milagre. Ele faz o impossível, mas ele nos chama a fazer o possível. Eu lembro mais uma vez falando de trabalho, eu estava desempregado e eu coloquei diante do altar do Senhor a minha situação. Só que eu não fiquei em casa. Eu coloquei diante do altar e pela manhãzinha eu saí, me levantei, peguei uns currículos e saí entregando e orando ao Senhor. Eu disse: Senhor, que tu possa abrir essa porta para mim. E de repente, com poucos dias, chega uma pessoa me chamando para ir trabalhar, porque eu coloquei ação no milagre que eu queria para a minha vida. Qual é o milagre que tu deseja? É necessário que nós venhamos fazer alguma coisa. É necessário que nós venhamos jejuar, que nós venhamos orar, que nós venhamos clamar, que nós venhamos nos policiar, observar como nós estamos na casa do Senhor, porque a palavra de Deus diz que muitas vezes nós pedimos e não recebemos. Por quê? Porque pedimos mal. Porque não pedimos para a glória de Deus. Pedimos para alimentar o nosso ego. Eu acho tremendo quando o profeta, ele orou ao Senhor. Eu vejo isso como uma intimidade sobrenatural, porque quando nós temos intimidade com o Senhor, nós estamos em vertical com Ele. Por isso, quando Ele diz na sua palavra: se tu creres em tudo que pedires, tu vai receber, é porque isso não é para todo mundo, não. Quem concorda diz amém? Isso não é para todo mundo, não, gente. Isso é para quem anda em comunhão com Deus. Porque quando você tem comunhão com Deus, tudo que você pede para você é para a glória dEle. E ali o profeta pegou e ele nem conversou com Deus, ele simplesmente disse que não ia chover, que ia dar uma seca. E aconteceu conforme ele havia dito, porque Deus sabia que o que ele estava pedindo existia um propósito para que o nome do Senhor fosse glorificado. A fé verdadeira, ela só vai se manifestar, igreja, se for em obediência. Obediência. Você tem sido obediente a Deus? Tem um versículo bíblico que Jesus ele fala e diz assim: ó, vós sois meus amigos se vocês fizerem o que eu... Alguém pode dizer? Vós sois meu amigo se vocês fizerem o que eu mando. Nós temos um exemplo extraordinário de obediência quando nós vemos que Deus chama Josué para conduzir aquele povo. E quando Deus ele deixa as diretrizes, ele deixa tudo certinho ali para ele, ele diz: olha, não temas, te esforça-te, faz conforme eu estou te mandando, e você vai ser bem naquilo que você fizer. É assim que acontece na nossa vida, gente. Só que muitas vezes nós oramos ao Senhor, e nós pedimos ao Senhor, e muitas vezes não fazemos conforme o Senhor tem mandado. E as coisas não dão certo, e isso termina você sendo o quê? Um crente frustrado, porque você não é 100% dependente de Deus. A palavra de Deus diz em Filipenses 4:9, diz assim, ó: põe em prática tudo que vocês aprenderem, receberam e ouviram e viram em mim, e o Deus de paz será com vocês. Deus aqui nessa noite ele está te propondo para que você tire lá do fundo do baú
Aquele desejo que tu tinha no teu coração, que com o passar do tempo, você acha que Deus não lembra mais. Ele está querendo te dar a vitória, ele quer fazer um milagre na sua vida, mas para isso é necessário que você venha colocar em prática a fé em Deus. Sedes praticantes e não apenas ouvintes da palavra. O Senhor Jesus, ele não é um geminho da lâmpada que você pega, dá uma esfregadinhazinha e atende o desejo não. Eu costumo sempre dizer que Deus, ele coloca-nos em situações para que nós venhamos exercer da fé. Vocês lembram o que aconteceu com os discípulos quando ele manda ir para o mar? Jesus ordena aos discípulos que ele vá ao mar. E eles vão. E quando chega lá, acontece o quê? Uma tempestade. Qual seria a ideia diante de uma tempestade, de uma situação adversa nas nossas vidas? Clamar ao Senhor, amém? Clamar ao Senhor e o Senhor vai fazer um milagre. E era isso que Deus estava ensinando, que se nós orássemos, se nós pedíssemos mediante uma situação difícil, Deus iria fazer algo por nós. Porque Ele não nos deixa, Ele não nos abandona em nenhum momento. Se você acha que está sozinha, engano seu. O Senhor está aí do teu lado, tentando te erguer novamente, tentando te avivar novamente. Ele tem sentido falta daqueles momentos em que tu orava, dobrava o teu joelho, confiava nele. E não hoje que você fica nos cantos de parede, chorando e murmurando, porque não recebeu algo da parte dele. Segundo, precisamos remover obstáculos para que o milagre venha acontecer nas nossas vidas. Que obstáculos são esses, hein, gente? A pedra simboliza tudo aquilo que impede do milagre acontecer. Olha só quais são esses obstáculos: incredulidade, insegurança, orgulho, medo, mágoa, pecados ou tradições religiosas. Eu me lembro desse texto de uma certa vez, a irmã Sayonara. Quem lembra de Sayonara? A irmã Sayonara tinha me convidado para ir orar por uma irmã que ela estava com câncer. E o câncer dela estava bem alastrado. Ela estava nessa figurinha, não comia. E eu lembro que quando eu fui até ela, para a glória de Deus, e eu estava orando, e eu ministrei uma palavra justamente sobre esse tirar a pedra. Sabe que o Espírito Santo de Deus estava abrindo a minha mente e revelando que havia uma pedra nela que estava impedindo que o Senhor fizesse um milagre naquela mulher. Eu me lembro que eu coloquei a mão no estômago dela para orar, para a glória de Deus, e eu senti aquela coisa dura, que o câncer era. E eu coloquei a mão no estômago dela e eu comecei a orar, comecei a sentir um fogo no corpo dela. E eu disse para ela: tirai a pedra. Quando eu disse tirai a pedra, ela começou a chorar. Porque o Espírito Santo de Deus já tinha revelado para ela o que é que tinha dentro do coração dela alojado, que estava impedindo. E sabe o que era, gente? Porque ela contou para a glória de Deus. Era falta de perdão. Ela carregava uma mágoa dentro do coração dela, muito grande, por alguém da família dela. E o que eu acho extraordinário em tudo aquilo foi porque quando eu orei, o Senhor fez um milagre nela e a gente desceu e fomos tomar sopa juntos. Uma mulher que não tinha se alimentado mais. Deus fez um milagre na vida dela, gente. Então nós temos que ter esse cuidado de não deixar que sentimentos ruins, que são embaraços na nossa vida, que impedem de nós termos comunhão com o Senhor. Ele diz na sua palavra que quando nós formos orar a Ele, é necessário que nós venhamos pedir perdão se nós guardamos mágoa de alguém. Não existe isso. No meio do povo de Deus tem que existir comunhão, amor, reciprocidade. E fazendo assim, nós estamos sendo uma família que está glorificando o nome de Deus nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. O orgulho também, gente, é uma coisa impressionante. Vocês lembram de Naamã? Quando aquela jovem disse que Naamã poderia ser curado pelo nosso Deus, ele pegou um monte de ouro, um bocado de peças, e levou tudo que era uma fortuna para levar para o profeta fazer um milagre nele, na vida dele. Não foi assim, igreja? Amém. O que é que aconteceu? O profeta disse: olha, manda ele mergulhar lá no Rio Jordão. Manda ele mergulhar lá no Rio Jordão. O Rio Jordão, gente, é bem parecido com o Rio Grande. Podre, sujo, imundo. E
o orgulho de Naamã não quis deixar ele fazer conforme o Senhor tinha mandado. E muitas vezes o Senhor está mandando você fazer algo que você não está fazendo, porque a pedra não foi removida. E se você não remover essa pedra do seu coração, você vai continuar que nem o povo no deserto. Você vai continuar andando 40 anos e mais anos. E você vai continuar indo na casa do Senhor. E você vai orar. E você vai chorar. Mas a pedra continua lá. Então o Senhor Jesus nessa noite Ele está te dizendo: tira esta pedra. Nós somos, eu sempre digo que a gente é que nem pouco espinho, né? A gente é que nem pouco espinho. Às vezes a gente vai fazer alguma coisa, falar alguma coisa, chamar a atenção de alguém, a pessoa faz... Se arma logo, parece que a gente quer o mal. Não, gente. O nosso orgulho é uma carapaça, parece aquelas cascas de tartaruga. E a gente não baixa a cabeça de maneira nenhuma. E Deus não trabalha onde existe orgulho. E Naamã ia perder a bênção de ver o milagre na vida dele simplesmente porque ele, olha só o que os elogios não faziam, o que Naamã fazia com que ele se sentisse o cara. A Bíblia Sagrada diz que ele era um grande guerreiro, que ele era um homem respeitado. Então ele achava que por ser um homem respeitado, por ser um homem de guerra, ele achava que tinha o direito de escolher como é que Deus ia trabalhar na vida dele. E muitas vezes, quer queira, quer não, nós somos desse jeito na casa do Senhor. Nós é que queremos determinar o dia, a hora, o tempo. E Satanás nos ilude, fazendo com que nós venhamos acreditar que, porque o bem que eu não quero fazer, isso eu não faço, o mal que eu não quero fazer, isso eu faço, é porque eu sou fraquinho na fé, que minha natureza é pecaminosa, e não procura se consertar diante do Senhor. Nós somos muitos errados, muitos enganados. Sabe o que é? Quando nós encontramos versículos isolados da palavra do Senhor para justificar a nossa falha. E a partir do momento em que você justifica seu erro, você não tem mais um advogado. Você é seu próprio advogado. Você é seu próprio juiz. E nós estamos lidando com um Deus Todo-Poderoso, que para que nós venhamos ver o milagre nas nossas vidas, nós precisamos dizer: eis-me aqui, Senhor. Nos despimos diante dEle, admitimos as nossas fraquezas e falhas, pararmos para examinar as Escrituras em oração, em consagração, para que venha entendê-la. Porque se nós lemos as Escrituras Sagradas como se fosse um livro, ou como foi citado alguns dias atrás, apenas fazendo um devocional aleatório, isso não vai resolver. É preciso nós estarmos em comunhão com o Senhor, para que Ele possa diretamente falar o nosso coração, e o nosso coração arder. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos, sabe com quem? Nós estamos como aqueles que estavam no caminho de Emaús, andando lado a lado com Jesus. Jesus falando que você precisa mudar isso, e você não escuta, nem sente. Aleluia. Aí depois que ele sai, aí que você vai dizer: não era ele que falava meu coração? E agora você vai clamar. Só que nós estamos vendo um tempo em que vai chegar um momento em que nós vamos ter sede na palavra de Deus. Então o momento é esse, igreja, nesta noite, você olhar para dentro de si mesmo e perceber que você precisa de mais comunhão com Deus. Porque quando você tem comunhão com Deus, se Deus disser assim: ame o que te persegue, você vai amar. Ande de forma decente, você vai andar. Não precisa pastor, não precisa liderança estar mandando, não. Sabe por quê? Porque a presença do Espírito Santo na tua vida vai te constranger a ponto de você dizer: eu preciso de mudança, eu preciso tirar essa pedra de dentro de mim. Essa semana eu estava conversando com um colega de trabalho, e foi um problema que aconteceu lá, e de repente ele chegou e disse: Tony, eu tenho 5 anos de empresa. Poxa, aí eu fiquei, eu olhei para ele: meu filho, você pode ter 10 anos de empresa. Se você der um pequeno vacilo, o patrão te demite.
Porque às vezes a gente fica achando que tempo de casa na igreja significa que a gente vai para o céu. Mas não, viu? Tempo de casa na igreja não significa que você vai para o céu. Então você precisa ter ação. E você precisa remover os obstáculos. Você sabe, nós não somos crianças. Nós temos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas para dizer: olha, o teu milagre não chegou ainda porque você ainda está segurando, você ainda está agarrado a esta coisinha, a esse embaraço que impede de você ter uma comunhão maior com Cristo. Tem uma coisa que eu quero notar a vocês aqui, que no dia que vocês tiverem uma intimidade com Deus sobrenatural, você não vai querer largar nunca mais. As pessoas podem chegar com o prato que for para você. A situação vai vir sobre a tua vida. Eu sempre gosto de contar a história daquela irmãzinha que se converteu. E o pastor usava muito dessas coisas de prosperidade, né? Ela estava numa situação muito difícil da vida dela. E ela estava a ponto, já estava com depressão, pronta a pensar até em suicídio. E ali, Deus fez o primeiro milagre, alcançar ela. Né? A palavra de Deus foi enxertada no coração dela e disse: eu quero servir esse Deus maravilhoso. Só que Deus se revelou para ela, não com aquelas visões coach, em que você aceita Jesus, tudo vai dar certo na tua vida. Com uma campanhazinha você já consegue o que você quer. Campanha de 2 semanas, 3 semanas, não sei quanto. Né? E aí, ela, quando passou uns dias, ela voltou novamente, o pastor deu a oportunidade a ela, foi, botou o microfone na boca dela para dizer: e aí, amém? Amém. Você está bem? Estou bem. Se converteu ao Senhor Jesus. E aí, como é que estão agora as finanças? Ela disse: do mesmo jeito. E a luta? Do mesmo jeito. Mas eu por dentro tirei a pedra e estou transformada e feliz, independente de como eu esteja. É essa a verdadeira alegria em Cristo. Não importa como você se encontra, não importa como é que você está, se você está quebrado financeiramente, quebrado emocionalmente, desacreditado daquilo que Deus fez para a sua vida, não sei. Eu não sei como é que você se encontra não, mas eu sei que se você tirar a pedra, Deus vai renovar as tuas forças como das águias e vai realizar o desejo do teu coração. Quem puder dar glória e dar para o Senhor Jesus. Antes de Lázaro ressuscitar, a pedra precisou sair do caminho. Assim também há coisas que precisamos tirar para que Deus possa agir plenamente em nossas vidas. Deus quer fazer na minha vida e na tua vida, mas eu preciso abrir mão. Eu preciso entender. E o interessante, sabe, em tudo isso, sabe o que é, igreja? É porque muitas vezes nós de nós mesmos, nós identificamos o que é que precisamos de nós mesmos. Nós achamos que é isso, aquilo, aquilo. Você acredita que tem pessoas que acham que não cresce espiritualmente porque fulano ou ciclano e beltrano estava perseguindo? Você sabia? Na casa do Senhor? Porque fulano faz assim, assim, assim. Deixa eu botar um segredinho para vocês. Vou falar bem baixinho. Ei, a salvação é individual. O milagre não está acontecendo na tua vida, não é por causa de fulano, beltrano e ciclano. É por você mesmo. É você. É você que espera a atitude dos outros. É você que espera a opinião dos outros. É você que espera que fulano faça de um jeito e faça de outro. Onde Jesus ele simplesmente nos diz assim: olha, simplesmente faça aos outros o que você não quer que faça com você. Amém? Faça aos outros o que você não quer que faça com você. Eu me lembro quando fala sobre essa questão de nós removermos obstáculos da nossa vida. Um trecho lá em Atos 9, nós vamos ver a história de Tabita, né? A história de Dorcas, mulher de Deus, pensa uma discípula. Oh meu Deus! Alguns dias atrás eu estava meditando sobre ela. A mulher é extraordinária. E até falava sobre isso, né? Quando eu estou lendo o livro O Deus que Destrói Sonhos, ele fala sobre isso. Ele contando, ele fala sobre a filhinha dele, a filhinha dele: papai, eu quero, quando eu crescer, eu quero ser dono de restaurante para alimentar as pessoas pobres. Olha que coisa linda, gente. Vocês estão entendendo? Ela não vai pegar o restaurante dela
usar aquilo que ela quer para ela, para abençoar a vida dos outros. Era assim que Dorcas fazia. Dorcas era costureira. Ela trabalhava com costura. Mas ela também usufruía daquilo para abençoar aqueles necessitados. E o nome do Senhor era glorificado através da vida dele. Você sabia, igreja, que você pode ser uma Dorcas na vida de alguém? Amém? Amém. Alguém precisar e você está lá para ajudar de alguma forma. Ah, mas eu estou liso que nem pastor Tony. Está liso que nem pastor Tony? Mas você pode dar um sorriso. Está podendo dar um sorriso não porque está quebrado por dentro? Vocês dois podem ficar sentados lado a lado, os dois, um do outro, uma cabeça no ombro do outro, dividindo o peso. E o legal aqui foi porque quando Dorcas morreu, chamaram Pedro, e Pedro foi até ele. Quando chegou lá, encontrou o cortejo, aquela coisa, aquela tristeza, aquela angústia. As pessoas que amavam Dorcas estavam em prantos, porque ela tinha deixado um grande legado, porque é isso que nós precisamos deixar. Nós precisamos ser o tipo de cristão que quando nós estivermos tirados dentro de um caixão, as pessoas olharem para nós e falar verdadeiramente ali era um homem ou uma mulher de Deus. Porque na vida secular, no mundão, quando uma pessoa está dentro de um caixão, ele pode ser o pior bandido, é a melhor pessoa que existiu. Depois que está morto, é elogiado. Era gente boa. Matava, um aqui, outro ali, mas era gente boa. Mas o cristão não. O cristão é para ele estar ali, deitadinho ali, e disse, olha, esse aqui combateu com o combate e alcançou a carreira da fé. Aleluia. Quando era para odiar, ele não odiava. Quando dava uma tapa no rosto dele, ele não revidava. Quando, aleluia, alguém precisava de oração, ele dobrava os joelhos junto. Se chamasse ele altas horas da madrugada, ele estava lá com a gente. Esse é um homem e uma mulher de Deus. E você? O que você tem feito? O que nós temos feito? Porque a palavra não é só para mim não, gente. Aliás, não é só para vocês não. Sempre que nós tivermos oportunidade, temos que fazer como Dorcas. Ajudar o nosso próximo. E não esperar nada em troca. Porque o que tem de gente oferecendo feirinha, você abre no Instagram, o que tem de pastor levando a feirinha para o irmão e batendo fazendo aquela selfie, não é brincadeira. Onde a própria palavra de Deus diz que quando você for dar alguma coisa a alguém, esconde a outra mão. Faça em sigilo. Porque o Rei dos Reis, o que está em todo canto, Ele está te vendo. E é Ele que te recompensa. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Pedro manda todos saírem. Quando Pedro chega lá, Pedro sentiu o clima, né? Você já percebeu? Vocês já fizeram uma visita em que você foi visitar alguém, que você sentiu aquele clima pesado? Né? Aí eu vou fazer aqui uns que demonizam tudo. Eu até estou de dente. Eu falei que eu tenho que eu estou de dor de cabeça. Eu saí com dor nas costas. O clima estava tão pesado lá que eu saí com dor na coluna. Não tem essa assim? Ah, pois era um obstáculo para que o milagre acontecesse naquela visita. Era um obstáculo. E quando Pedro estava lá, sabe o que foi que Pedro fez para que o milagre viesse a acontecer, gente? Alguém pode me dizer? Dorcas estava morta. Pedro foi lá e foi orar por ela. O que foi que ele fez? Mandou todo mundo sair, porque tem um ponto incrédulo ali. E não existe coisa pior no mundo do que estar ao lado de uma pessoa que se diz ser crente e é incrédula. Porque ela só vai te dar palavras negativas. Como aqueles espias que foram lá olhar a terra e quando chegou lá, eles deixa eu colocar a promessa de Deus ali no canto da parede, mas ali só tem gigante. Mas tinha dois crédulos que disseram, isso é fichinha para o nosso Deus. E ali ele manda sair todo mundo. Quando manda sair todo mundo, ele chega lá, dobra o joelho, fecha o quarto, faz a oração e o milagre acontece. Eu me lembro certa vez, eu fui fazer uma visita e orei para uma irmã lá. Deus fez um milagre extraordinário na vida dessa pessoa. Aí eu contando, testemunhando. Eu testemunhando. Aí eu disse, irmão, mas se tu vê, irmão, fulano era assim, assim. Eu orei. Aí ela fez, vai me dizer que aconteceu isso. Meu Deus do céu. Ela não acreditava que nosso Deus é Deus de milagres. Nós precisamos voltar a crer que Deus
Deus ainda é um Deus de cura. Tem pessoas que estão arranjando desculpas para dizer que Deus só fazia milagres naquele tempo, porque era um tempo que ele estava fazendo o ministério dele crescer. O nosso Deus é de ontem, de hoje, de eternamente. Ele está aqui, com as mãos estendidas. Agora eu vou falar que Deus é assembleando, com a bandeja na mão para te dar a bênção. Pedro manda todos saírem para que o milagre acontecesse. E refere-se à história bíblica de Tabita e Dorcas. E ao chegar ao quarto onde Tabita estava morta, pediu que todos saíssem para que ele pudesse orar. Em particular, após orar, ele se dirigiu ao corpo dela e disse: Tabita, levanta-te. E ela se levantou. Outra coisa, Deus ele opera apesar das circunstâncias. O nosso Deus é um Deus do extraordinário, igreja. Amém? Eu vou repetir mais uma vez, tá? O nosso Deus é um Deus de extraordinário. Amém. Eu não estou querendo dizer aqui palavras de efeito para que você se alegre, não. Eu estou querendo aqui trazer para você fazer que Deus salve na vida, que cada salmo que ele fala, ele exalta Deus de forma extraordinária. Nesse livro que eu estou lendo, quando Deus que destrói sonhos, eu quero dizer que quando o pecador diz assim, Deus que destrói sonhos, ele tem uma frase, ele fala sobre uma questão da lei da física, sobre a nossa mente, que quando nós repetimos demais uma coisa, essa coisa, ela se banaliza na vida da gente. E muitas vezes a gente diz tanto que eu sei que Deus faz, que parece que você só fala da boca para fora. Você banalizou o poder de Deus na tua vida. Você apenas está usando Deus como uma referência. O Deus que nós servimos é se de repente chegar alguém aqui agora, uma enfermidade incurável, nós podemos orar e ver a cura, um milagre na vida dela. Se nós estivermos em comunhão em vertical com o Senhor. Eu me lembro quando eu estava pretendendo sair da primitiva, eu emburrado orei. Emburrado, viu, gente? Por causa de algumas situações, eu emburrado orei. Aí a primeira canção que eu vi, pega a tua parentela e vai para o lugar que eu estou te mandando. Para que você venha ter a resposta do Senhor, a primeira coisa que você tem que fazer primeiro é dizer: Senhor, eu estou emburrado, eu estou magoado. Porque se você não reconhecer isso dentro de você, a tua oração não vai passar do teto. Não passa do teto. Não tem coisa pior no mundo do que a gente fazer uma oração e não sentir que Deus está recebendo. É verdade? Quem concorda com amém? Não é bom quando a gente dobra o joelho. Quanto tempo faz, hein, igreja? Que nós temos orado e derramado lágrimas na Bíblia Sagrada assim, as lágrimas caíram. Eu falo um bocado de tempo, viu, gente? Eu vou mentir. Que eu parei ali assim, Deus começou a falar e a lágrima, pum, naquela, caindo, um papelzinho de seda, para você ter maior cuidado. Quanto tempo faz? Quanto tempo faz que a tua intimidade com Deus tem feito tu falar em línguas com Ele? Quanto tempo faz? Hã? Pedra no coração. Pedra no coração. Diante de uma exaltação, sai com raiva. Essa semana eu postei, né? Eu joguei no status. Um desenho de Paulo rasgando as escrituras, né? Os pergaminhos, e dizendo: a igreja na atualidade hoje, quando ela é exortada, se ela pudesse, ela rasgava a Bíblia Sagrada. Não sabe ela que Deus açoita o filho que ama. Se sinta privilegiado. Eu estou me sentindo privilegiado porque isso aqui está sendo cajado para mim. Para que eu possa realmente voltar às primeiras práticas, ao primeiro amor, recomeçar tudo de novo. Hoje é noite de recomeço, igreja. Amém. Marta disse: Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Mesmo quando tudo parece perdido ou em decomposição, Jesus ainda tem poder de trazer vida ao cheiro das águas. Mesmo que a árvore seja cortada, há esperança. O cheiro de morte não impede o agir de Deus nas nossas vidas. Hebreus 11:6 diz assim, ó: sem fé é
é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aquele que os busca. Nunca é tarde demais para restaurar, curar ou ressuscitar algo que morreu em nossas vidas. O que é que morreu em tua vida? Um sonho? Um relacionamento? A tua esperança? O que é que morreu aí hoje em tua vida? Porque o Senhor Jesus, Ele está aqui nessa noite para restaurar. Ele quer acender aquela chama no teu coração e dizer assim: ei, erga a tua cabeça. Você não precisa estar andando pelos cantos aí, reclamando, murmurando, chorando. Porque sou fiel naquilo que eu prometo. Quem tem promessa de Deus, levanta a mão para o céu. Então vai se cumprir. Quem já se cumpriu, levanta a mão para o céu. Tem muitas. Ainda tem mais coisas para se cumprir na nossa vida. A glória de Deus se manifesta quando obedecemos. A Bíblia diz, em João 11:40, diz: não te disse que se creres verás a glória de Deus? A glória de Deus se revela naquele que crê e obedece, mesmo quando não entende completamente. A remoção da pedra foi um passo de fé, e esse passo preparou o caminho para o milagre. Nós temos um grande exemplo de Pedro, que eu gosto muito de utilizar. Vamos para dar exemplo, viu, gente? Exemplos ruins e bons. Mesmo em meio às falhas deles. Vocês lembram quando Pedro tinha vindo da pesca, que Jesus chegou até ele? Ei, preste o teu barquinho aí, um minutinho, por favor, vou pegar as boas novas. Aí Pedro cedeu, enquanto Jesus estava ali ministrando os seus sermões extraordinários, sermões que colocavam o coração de cada um ali para tremer. Quando terminou, ele olhou: Pedro ali, dobrando as redes, Pedro, joga as redes ali. Ele disse: mas Senhor, eu estou desanimado, a pedra do desânimo é sobre o meu coração. Eu sou pescador, já joguei a rede ali para todo canto, estou a noite todinha pescando, Senhor. Tá bom, Senhor, tu está mandando? Sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Ele tirou a pedra do desânimo do seu coração e removeu esse obstáculo. A Bíblia Sagrada diz que quando ele lançou a rede, era peixe que não acabava mais, os barcos estavam caindo. E o mais extraordinário, gente, é porque quando Deus faz um milagre na nossa vida, não fica só para a gente não. Porque os que estavam à volta estavam sendo abençoados também. A tua bênção é a bênção dos outros. Não tem coisa melhor na nossa vida quando nós removemos a pedra do nosso coração. E por onde nós andamos, mesmo em situações escassosas, mesmo em a vida da gente no caos, a nossa alegria do Espírito faz com que as pessoas sejam impactadas também. Quinta-feira passada, a irmã Morgana ministrava sobre o profeta, né? O profeta tinha feito um milagre extraordinário, fez aquele holocausto, matou todos os profetas de Baal, e ele ia falar de uma coisa bem interessante sobre fogueira. E ela mostrava que tinha dois tipos de fogueira na vida do cristão. Tem aquela fogueira que adoece, né? A fogueira, a fumaça vai lá e sai adoecendo todo mundo. Quem está fraco na fé, quem está com Covid, quem está com gripe, quem tem broncoopneumonia, quem tem o que for, a fumaça vai matando. Mas tem a fumaça do Espírito Santo de Deus, que quando vai chegando perto da gente, o milagre vai acontecendo. Eu me lembro, louvado seja Deus, que quando o apóstolo Paulo onde passava, aleluia, a sua sombra curava. Por que não acontece mais isso hoje, hein, igreja? Não? Aquelas pedronas que tem aqui lá nos pais. Hoje não acontece porque o nosso coração está endurecido. Hoje nós, quer queira, quer não, nós fazemos como eu acabei de dizer. Nós só buscamos a Deus quando nós estamos no estreito. Pode botar uma luta aí que no instante a gente está orando. No instante a gente está buscando. No instante a gente está perdoando. A gente está tão bonzinho. A gente está tão quebrado que se a pessoa dá um tapa na cara da gente, você faz: obrigado. Olha isso, vai. Para ficar tudo equilibrado. Mas quem tem pedra no coração adoece quem está à volta. Que nessa noite, gente, nós não venhamos desistir dos nossos sonhos. Eu não estou dizendo aqui
particularmente, eu estou muito satisfeito com o que Deus tem me dado. Eu não tenho corrido mais atrás de coisas grandes, não. Ainda sou jovem. Ô, Luciano, é só 54 aninhos. Não tenho corrido atrás de coisas grandes, não. Mas tem pessoas aqui que têm sonhos e desejos no seu coração. De um relacionamento, do filho voltar para casa, de Deus restaurar a família, de Deus converter aqueles que amam. Tem sonhos de um bom emprego, tem sonhos de ser curado porque tem uma enfermidade há muito tempo. Então se derrama diante do Senhor. Tira a pedra. Para de reclamar. Para de murmurar. Para de transferir. Gente, a pior coisa do mundo é quando nós não gerenciamos o nosso sentimento. Isso é horrível. E a gente não pensa duas vezes, a gente simplesmente faz, depois é que cai a ficha. Tem uma jovem lá no trabalho, que quando, vocês sabem, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de falar, falo com todo mundo, brinco com todo mundo. E eu cheguei, ela está trabalhando lá, e a gente já pensou muito, ela já se aconselhou também com relação ao evangelho. E quando eu fui ontem, ela estava quieta, do lado. Aí eu cheguei para ela e disse: o que foi que aconteceu? Ah, aconteceu isso. E isso ela tratando mal do mundo. Tem gente que é assim, gente. Tem cristão que teve uma raivinha lá não tem nada a ver com a igreja. E quando chega na frente do irmão, não fala. Descarrega no filho, descarrega no esposo as frustrações. Não, gente, isso está errado. Essa pedra tem que ser removida do nosso coração, porque Deus não se agrada. Louvado seja o nome do Senhor. Então que nessa noite nós venhamos orar ao Senhor para que o Senhor venha fazer um milagre na nossa vida. Que hoje seja diferente para você. Aja contra a sua própria natureza. Discipline seu corpo e a sua mente. Renove e seja transformada pelo Espírito Santo de Deus. E eu garanto a vocês que essas lutas e adversidades elas vão ter um peso diferente na minha vida e na tua vida. Imagina só, meu irmão, quando alguém no trabalho te persegue tanto e você se sente tão mal, né? Tem aquele que não gosta de ver a tua prosperidade, ver bem com filho, família, e de repente ele está lá, de vez em quando, lançando uma coisinha para te entristecer. E você começa a deixar uma crosta ficar no teu coração, e você começa a ter raiva dele, quando isso não pode acontecer. Porque quem te faz mal está precisando de Cristo. Qualquer pessoa que te afrontar, ela precisa de Cristo. E aí você lê as Escrituras, tem intimidade com Deus, e você começa a olhar para aquela pessoa, não com raiva mais, mas com olhar de misericórdia. Olha só, se aquela pessoa que está te fazendo mal recebe teu amor, ela vai estar carregando brasas vivas sobre a cabeça dela. Agora, se você carregar mágoa no teu coração por causa de alguém, você carrega uma brasa viva na tua mão queimando o tempo todo. Porque essa pessoa vai viver a vida dela. Então, quando nós aprendemos a ser resilientes diante das situações, o peso na nossa vida é diferente. Em tudo tu vai dar graça. Tu vai até aprender a fazer que eu faço. Senhor, obrigado porque fulano desviou o rosto para mim. Porque eu aprendo que quem tem que amar sou eu, e não ele. Mas com o meu exemplo, eu vou resgatar vidas. O teu exemplo vai transformar a tua família. O teu exemplo vai mudar no teu trabalho. Porque, sabe por quê? Porque nós removemos a pedra do nosso coração. Tem coisa pior. Eu acho interessante. Às vezes eu tenho uma brincadeira com alguns menino para provocar mesmo, sabe? Eu sou doido provocado lá no trabalho. Aí o provoca aí. Aí o cara diz: meu filho, deixa eu te fazer uma pergunta. Você fica chateado por quê? Qual é a ideia da brincadeira? Irritar. Se irritou, funcionou. Então qual é a ideia da pessoa te provocar? Te irritar. Se não funcionar, o presente fica com ela mesma. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu tiro a pedra. Aleluia. Vamos ficar de pé, pastor Isaac.